Bom dia, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o nosso irmão em Cristo, Charles Angelim. Estamos aqui para discorrermos mais um pouco acerca da grande revelação que o Senhor nos proporciona através de algumas visões que João teve. O livro da revelação, mais conhecido como o livro do Apocalipse. Estamos dando sequência a uma série de estudos que já vem sendo permeado ao longo de alguns meses, ao longo de algumas semanas, através da vida do nosso amado e querido pastor Isaías Balbino. Como já foi dito nos vídeos anteriores, ele não está podendo dar sequência a alguns capítulos aí, alguns estudos, e nós estamos aqui de alguma forma para compensarmos, para estarmos aqui ajudando a ele nessa tarefa tão importante. Eu quero ler aqui o capítulo 8, alguns versículos, foi falado acerca do capítulo 7. Eu já quero deixar uma deixa aqui. Não simplesmente assista esse vídeo de hoje. Pega desde o primeiro videozinho ali ao qual ele iniciou para que você tenha a compreensão, para que você possa compreender passo a passo tudo aquilo que realmente o livro está falando. Eu quero dizer de forma bem clara aqui que o intuito desses vídeos aqui não é esgotar o assunto, até porque é muito extenso, mas deixarmos de forma clara algo para que você possa pegar como esboço, algo que você tenha como esqueleto e você possa se aprimorar naquilo que esse livro nos traz de tão importante, que é as revelações do Senhor para os últimos dias. Eu quero ler o capítulo 8 aqui, alguns versículos, e como foi feito da outra vez passada, no capítulo 7, eu quero estar dividindo esse capítulo 8 em duas porções, em duas partes. Por quê? Porque o livro é muito extenso e quando nós nos aprofundamos, nós vamos ficar com um vídeo muito extenso e você vai acabar desistindo, se cansando e se fatigando. Então eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6, a primeira parte, e depois estaremos fazendo mais um vídeo, dando sequência a esse capítulo 8. Assim nos diz o texto sagrado. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, pois junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Como já foi dito, do capítulo 6 ao capítulo 8 existe um interlúdio. É um lapso de tempo. Um tempo que nos proporcionaria uma compreensão daquilo que estava acontecendo, que interrompe alguma coisa. Então, capítulo 7 é esse lapso de tempo entre o 6º selo e agora o 7º selo que será aberto no capítulo 8. O versículo 1, ao qual foi lido, diz: quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Compreendemos que o céu é um termo atemporal, ele não é de alguma forma preso ou aprisionado ao tempo ao qual nós vivemos, mas João de alguma forma tentando nos explicar o que estava acontecendo, ele nos coloca essa menção, um intervalo de 30 minutos para compreendermos. O que me chama a atenção é que a abertura desse 7º selo não traz uma revelação completa do conteúdo que estava contido no livro. Apenas traz agora uma nova sequência de eventos. Depois dos 7 selos, na abertura do 7º, agora se inicia as 7 trombetas. Para futuramente, no capítulo 16, nós estudarmos sobre também mais uma porção de 7, que será as 7 taças, que também virão sobre a terra. O que me chama a atenção que a abertura do selo do apóstolo, que João vê, relaciona, nos dá essa descrição, apresenta os terríveis eventos que virão sobre a terra. Por isso apresenta-se esse tempo, o silêncio que se ouve ali naquele momento de todos, até porque o juiz dos juízes estava naquele momento. Era ele que estava abrindo o 7º selo. O silêncio por quase meia hora ressalta a força dramática da visão. Ele nos mostra o enfoque realmente daquilo que ele estava observando, daquilo que ele estava vendo, ao ponto do céu parar para ver as manifestações que haveriam de ocorrer. A abertura do 7º selo indica o juízo, que os anjos, com as 7 trombetas, trarão à terra, trarão à humanidade. Imagine só, olha o que o versículo também diz, que nós estudaremos também, porque as 7 trombetas falam sobre juízos parciais.
enquanto as 7 taças ele trazem juízos mais severos e de uma proporção global. Então nós vemos os sete selos. Com a abertura dos 7 selos, desencadeia agora as 7 trombetas, os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. João não nos fala realmente o que significa aquele silêncio, mas nós precisamos usar a imaginação e dentro do próprio contexto nós compreenderemos de forma bem clara aquilo que ele tentava demonstrar. Por que eles ficaram tão atônitos? Por que eles precisaram ficar em silêncio acerca daquilo que eles estavam observando, acerca daquilo que eles estavam vendo? O que me chama a atenção, olha só o versículo 2. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. Me chama a atenção a forma que o versículo trata sobre os anjos, porque João não está dizendo aqui que ele viu simplesmente 7 anjos, porque lá tem miríades e miríades, lá existem milhões e milhões de anjos, é incontáveis. O que João está dizendo aqui é que existia 7 com essa personalidade, 7 destinados a essas trombetas, e por isso o texto diz de forma bem clara: eu vi os 7 anjos, ou seja, ele está dizendo, eu estava vendo. O artigo individualiza e dá característica a esses 7 anjos, distinguindo eles não somente como mensageiros, mas como alguém que tem uma importância devido à grandiosidade da tarefa a qual eles deveriam cumprir. E João está dizendo, eu não vi 7, eu não vi iguais, eu vi 7 anjos destinados a essas trombetas. Olha só, o que me chama a atenção é que Israel já estava familiarizado, ou já é familiarizado com o toque das trombetas, em todos os sentidos, desde a alegria, desde a porção de guerra, desde as festividades, desde o sacrifício, desde de convocar o povo para ouvir os mandamentos, de forma bem simples para você entender. Então, tudo aquilo que Israel fazia, até dentro de um espaço escatológico, as trombetas terão que soar. Então Israel ele já é familiarizado com o toque da trombeta. E o que me chama a atenção é que o número 7, referindo-se às 7 trombetas, não somente a ela, mas aos selos e às taças, significa ou indica que trará algum julgamento da parte do Senhor de forma perfeita, de forma completa, inteiramente apropriada para realizar seu propósito contra o mundo dos ímpios. Ou seja, fala sobre amplitude, sobre a perfeição de Deus em tudo aquilo que ele faz. Olha o que me chama a atenção, o versículo 3 agora nos diz: veio outro anjo, diferenciado daqueles 7, e diz, e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro que simboliza a divindade, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. O que me chama a atenção é que no versículo 3 fala muitas das vezes acerca das orações. E todas as vezes que fala de orações, enfoca que as orações são de pessoas santas. Não é de qualquer pessoa, é de pessoas que compreenderam o chamado, que compreenderam o sangue de Cristo naquela cruz. São pessoas que realmente se doaram, deixaram de viver nesse mundo tenebroso para viver realmente o evangelho de Cristo. São pessoas que se colocaram. Aí ele dá ênfase de forma clara às orações dos santos. E o que me chama a atenção é que aqui nós vemos a figura do altar. É notável a profundidade da revelação desse ponto, a qual nós estamos lendo. Sabemos que todas as peças do templo eram figuras das realidades celestiais. Nós vemos isso em Hebreus. Tudo aquilo que estava no templo representava aquilo que realmente é uma realidade, de que está nos céus, de que está no templo de Deus, de que está próximo ao altar de Deus. E nós vemos aqui a figura do altar. Então, entretanto, nós vamos estudar o Antigo Testamento e nós vemos dentre a Antiga Aliança muitos altares, mas em contrapartida espiritual, nós vemos aqui apenas a relação de um altar, e esse altar é de incenso, e está próximo do ambiente de Deus ali, está próximo ali do trono de Deus. Aí eu faço uma pergunta: por que essa relação? Por que esse enfoque tão grande sobre esse altar? É porque era necessário para esse momento, porque havia uma necessidade dele no presente a qual João estava vendo. Ali são reunidas as orações de todos os santos, de todas as épocas, as orações por justiça. Às vezes Deus não responde a oração de imediato, da forma que nós queremos ou no tempo que nós desejamos, mas reserva essas orações para o momento certo. Por isso, o quão grande é
a responsabilidade, a obrigação de nós estarmos orando ao Senhor, não simplesmente como uma obrigação que nos impele a fazer isso, mas por estarmos em prazer de acessarmos isso, esse tempo de diálogo com o Senhor. E as nossas orações, muitas das vezes as quais não são respondidas, Deus está reservando para momentos ao qual Ele já tem disposto, ao qual Ele já tem preparado. Então fica despreocupado, as suas orações no momento ou no outro serão respondidas. Olha o que me chama a atenção mais ainda, que as orações são por justiça, mas no versículo 4 diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha, mais uma vez fala sobre as orações dos santos e o incenso. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O versículo 4 diz que as orações com incenso, não somente as orações, mas com incenso, subiram à presença divina por meio de um anjo. Temos aqui mais alguém realizando uma tarefa própria, disposto a fazer algo que realmente ele foi chamado para fazer. Porque Deus é um Deus não somente detalhista, mas é um Deus perfeito. Ele faz tudo aquilo de acordo com a sua vontade, para que tudo saia perfeito. Então todos nós fomos chamados para um propósito específico. Então nós vemos os 7 anjos que foram destinados a tocar as 7 trombetas. E vimos aqui mais um anjo agora, despertados agora, para que pudesse apresentar ao Senhor o incenso com as nossas orações. E olha o que me chama a atenção, que as orações e o incenso subiram à presença divina por meio desse anjo. Assim, as condições necessárias para que nossas orações cheguem a Deus são 2. A primeira é a purificação das nossas orações, como é relatado em Romanos, através do Espírito Santo, porque não sabemos muitas das vezes como orar. E o Espírito Santo leva nossas orações ao Senhor, não de acordo com o que nós verbalizamos, mas de acordo com a necessidade e aquilo que é preciso dentro de nós. E a segunda, a mão do anjo que conduz. O anjo não como salvador, mas apenas como um administrador desse momento. Apocalipse versículo 5 diz: então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Olha o que me chama aqui, já foi lido esse daqui juntamente com 4, mas só para me dar foco a isso aqui. O motivo do silêncio agora fica de forma bem clara aqui, posicionado e visto. Nós podemos compreender aqui porque houve o silêncio. O motivo do silêncio era a ocasião em que todo o universo percebe o valor da oração dos santos nesse momento. Aí nós vemos o incenso representando as orações, mas também o poder expiatório de Cristo naquela cruz. Diante do trono de Deus, esse incenso representa a pessoa de Cristo e o seu trabalho. Representa aquilo que ele realizou na terra, através da sua vida e através do Calvário. E quando acrescentadas as orações, torna-se eficazes e aceitáveis às narinas de Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso, essa prática realmente no templo, quando eles iam administrar e ofertar o incenso, queimar o incenso, representando a oração de todos aqueles. Aí me chama a atenção que o fogo, ele sempre representa a imediata resposta de Deus ao seu povo. Aqui também tem o mesmo significado. Agora o fogo virá com a resposta do Senhor, imediatamente. O que me chama a atenção é que chegando a oração e chegando o incenso ao Senhor, os dois juntos, tendo ao trono de Deus, como resposta de Deus agora a eles, o incenso, agora o incensário, ele chega vazio e é cheio de brasas. E essas brasas são derramadas sobre a terra. Então nós vemos agora o juízo de Deus sendo derramado à terra. As respostas às orações sendo respondidas. Vemos o fogo também como purificador. O fogo ao qual Isaías no capítulo 7 fala que um anjo, um serafim, ele vai até o fogo, até as brasas que estão sobre o altar do Senhor, e com atenaz pega uma daquelas brasas e vem a Isaías, toca aquela brasa nos seus lábios e o purifica. Então nós vemos aqui nesse momento o anjo pegando o incenso vazio, o incensário, enchendo da brasa e jogando sobre a terra para que os juízos de Deus viessem sobre a terra. Então o que me chama a atenção é que no versículo 6 agora começa: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. Ou seja, ele vai começar a tocar a primeira trombeta. A partir do momento que ele joga as brasas sobre a terra, ele está dando aqui o iniciar, tirando o start, colocando agora os anjos em evidência para que eles cumpram o propósito, tocar as trombetas. E o que me chama a atenção, irmãos, que vai ser muito difícil de ver isso. Oremos
para que as pessoas sejam despertadas desses eventos. E serão apenas em proporções parciais. Mas quando a ira de Deus vier com as taças de proporções mais severas e gigantescas, isso vai doer. Mas eu quero ficar aqui com esse vídeo para que você possa, de alguma forma, se prender a esse canal. Para que você venha aprender mais acerca da palavra de Deus. No próximo vídeo estaremos falando agora sobre o que essas trombetas virão trazer, quais os danos virão trazer sobre a terra, qual o significado, qual a porção de cada uma delas. Eu te espero no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado.